Prefeito, boa tarde. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Para nós também, né? E como é que tá as correrias aí? Esse é um ano difícil, é um ano que tem o calendário eleitoral, o último ano de mandato, então os prazos são todos muito curtos, prazo para licitação, prazo para fazer concurso, então a gente atravessou aí a virada de ano, aí, começo de ano novo, trabalhando e enfim, mas é um ano que promete muita coisa, tem muita coisa saindo agora, muito convênio novo, várias obras novas tendo início, então é um ano de muito desafio, é um ano que a gente fica contente, estamos trazendo aí grandes eventos para a cidade, agora em março nós vamos sediar em Bauru já na panela de pressão a Liga das Américas, que é como se fosse uma Copa do Mundo aí de basquete, no final do ano temos os Jogos Abertos. Então, Bauru aí tem muita coisa boa acontecendo. Já que você falou nos Jogos Abertos, eu tenho recebido alguns e-mails de pessoa importante do mundo esportivo que acha que nós estamos engatinhando ainda, não estamos fazendo as coisas que tínhamos que estar fazendo para os Jogos Abertos. Claro que... Duda, a gente deve gastar só com os Jogos Abertos esse ano quase 10 milhões. É que as pessoas não... Tem muita gente que fala, mas não vai lá ver como é que está o ginásio da Bela Vista, o ginásio da Santa Luzia. Só para você ter uma ideia, o ginásio, o Dalcoleto, que é o ginásio da Vila Industrial, onde se pratica a ginástica artística, a ginástica rítmica, só ali nós colocamos em equipamentos algo que coloca o nosso ginásio de ginástica como o segundo melhor ginásio de ginástica do estado de São Paulo. Só perdendo lá para o ginásio de São Paulo. Então a gente está preparado, estamos agora licitando a última grande obra, que é a obra da pista de atletismo, mas Bauru tem 10 distritais, nós temos ginásios, nós temos estrutura para os jogos, né? O que não dá é que tem gente que quer comparar os Jogos Abertos do interior de São Paulo com Olimpíada, com Copa do Mundo. Não é isso, né? É um evento esportivo importante, vai trazer 22 mil atletas para Bauru, mas Bauru não precisa construir um Itaquerão como é a Copa do Mundo, né? Então nós estamos bem preparados para isso e a última licitação, isso eu vejo que está bem tranquilo a questão dos jogos. Bauru sediou os jogos em 1970 com metade da estrutura que tem hoje. Né? E naquela época os jogos já era um grande evento esportivo. Então eu vejo com tranquilidade isso para mim não é problema. Tem outras questões que me preocupam mais. Né? Um ano que existem muitas limitações. Então eu não posso começar nenhuma obra que eu não vá terminar esse ano. Então eu tenho limitações por conta da legislação. Coisa que não acontecia no passado e os prefeitos deixavam dívidas enormes para os sucessores. Né? Hoje a lei de responsabilidade fiscal proíbe isso, então o último ano de governo eu só posso fazer obra que eu vá terminar dentro desse mandato aí, dentro desse ano. Ô Rodrigo, você recepcionou no final da semana o nosso governador, o Geraldo Alckmin. Teve o dia inteiro com ele, foi a Jaú, com você, o Pedro Tobias. Que vocês conversaram alguma coisa sobre a encampação do hospital de base? Que versão que você ouviu, ou do Pedro, do próprio governador? Quais foram as conversas de bastidores? Bem, Duda, ali é um assunto extremamente complexo, né? Eu tive pouco tempo para falar com o governador, porque é sempre uma correria enorme quando ele está na região. Ele anunciou aí a duplicação da Bauru-Iacanga, que começa esse ano, tanto no sentido Bauru-Aeroporto, quanto no sentido Iacanga-Ibitinga, né? Então a gente ficou bastante contente. A licitação vai acontecer, a licitação deve estar sendo realizada por volta de junho desse ano. Então, uma obra que vai começar praticamente aí no segundo semestre, mas é uma obra que já está garantida com recursos do Banco Mundial. Discutimos algumas outras questões, mas o assunto mais complicado é a questão da Associação Hospitalar de Bauru. O nosso deputado Pedro Tobias está se esforçando bastante, está fazendo todo um trabalho para resolver essa questão. É um assunto extremamente complexo. A gente vem fazendo reuniões com o secretário de Estado de Saúde e o que a gente quer é uma definição rápida e urgente. O governador ainda não tem uma posição final sobre isso. Né? O jurídico colocou inúmeros entraves, o jurídico do Estado, para que o governador pague a dívida do hospital. Alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Mas o que para nós é mais preocupante é ficar sem o atendimento hospitalar.
A questão da maternidade de Santa Isabel parece que está mais fácil de ser resolvida, mas ninguém quer assumir o Hospital de Base, que é um hospital estadual que foi administrado ao longo de muitos anos aí pela Associação Hospitalar de Bauru. Então tem várias possibilidades aí que estão sendo conversadas. O Ministério Público está cumprindo com um papel brilhante nessa questão de não deixar a coisa desandar mais do que já desandou, enfim. E a gente está com muita ansiedade para ver uma solução em relação a isso. O Santa Isabel está praticamente resolvido, né? O Santa Isabel está sendo assumido aí pela FAMESP. Agora, o maior problema é que ninguém quer assumir o hospital de base e assumir a dívida, ficar com a dívida. A Prefeitura de Bauru já foi várias vezes indagada se assumiria o hospital. Eu não tenho problema nenhum, não tenho medo de assumir esse tipo de problema, enfim. A dificuldade é assumir a dívida, claro. Né? Isso que precisa separar. Eu acho que o governador acha também. O ideal é que, na verdade, seja feito um acordo com essa dívida aí. O governo não precisa pagar ela de uma vez, mas eu acho que tem que fazer um acordo e resolver. A população que não pode ficar sem atendimento. Como é um hospital que fica ao lado do meu pronto-socorro, do pronto-socorro aqui da cidade, as pessoas saem do pronto-socorro e querem um atendimento hospitalar. E hoje estão tendo dificuldade. A pessoa fica ali, às vezes, 1 ou 2 dias esperando numa maca, mas não está esperando para ser atendido pelo pronto-socorro, está esperando para ser encaminhado para uma unidade hospitalar. Então isso é bastante preocupante para nós. O governador falou também da Bauru e Pau do Sul, Rodrigo? A Bauru e Pau do Sul já começou. A Bauru e Pau do Sul ela vai ser duplicada num acordo com a concessionária, a CART, que é a concessionária Alto Raposo Tavares. Ela fez um acordo de começar a duplicação, ela antecipou o contrato dela, que era para 2016, antecipou para agora, para poder fazer essa obra. Então, já começou o canteiro de obras lá da Bauru e Pau Sul. Agora, Bauru e Acanga, que é a nossa ansiedade, porque a gente está cansado de ver gente morrer ali naquela região ali da Vila São Paulo, Quinta da Bela Olinda. É muito acidente que tem ali, né? O viaduto inacabado, qual o cronograma, Rodrigo? Já recomeçamos? O viaduto inacabado já começou a concretar, a obra está andando num ritmo bom. É uma obra que vai ficar pronta para o finzinho do ano. O que a gente vai ter de obra pronta agora, logo no início, é o viaduto Mauá. O viaduto Mauá estava rachado, com a estrutura muito comprometida. Nós tivemos dificuldade em encontrar construtoras que aceitassem participar dessa licitação. Nós tivemos aí mais de uma tentativa de contratar a reforma desse viaduto que não deu certo, e agora a obra está nos finalmente, e a gente acha que ainda esse primeiro semestre a gente libera o viaduto Mauá. O inacabado, a obra está retomada, enfim, está ali na região ali da Alfredo Maia, o pessoal está trabalhando num ritmo bem acelerado, né? A Caixa já deu todo o ok para a liberação dos recursos, então eu estou bastante animado com aquela obra. Pronto-socorro diminuiu bastante a reclamação, né, Rodrigo? A gente tinha uma avaliação aqui na TV Prevê e a gente nota que o número de reclamações que chegam hoje na TV é muito menor do que era um ano atrás, né? O que acontece, Duda? A cidade de Bauru ela foi pioneira lá nos anos 80, né, no final dos anos 70, anos 80, em montar a rede básica de saúde. Então, aquele trabalho que o Capistrano fez aqui, de pegar aquelas casinhas de unidade de núcleo habitacional e transformar num postinho de saúde, aquilo deu certo, o Brasil inteiro adotou aquele modelo. Só que hoje a pessoa que vai numa unidade de saúde, ela não quer só falar com o médico, ela quer fazer exame, ela quer ter a oportunidade de lidar com tecnologia, enfim. A saúde avançou muito ao longo dos últimos anos. Então a gente precisava de unidades avançadas, unidades com equipamento, com tudo que tem direito para poder atender bem a população. E o maior problema do nosso pronto-socorro é que a estrutura dele é acanhada, ele é pequeno, não dá conta mais de uma cidade de 400 mil habitantes. Então a gente apostou na descentralização. Então temos 2 UPAs já prontas, entregues, funcionando, e temos mais 2 em obras. A da Vila Ipiranga, que a obra tinha parado, a construtora tinha abandonado, conseguimos chamar a segunda colocada, ela assumiu a obra. Já vai recomeçar? Já retomou. Beleza. Faz 2 semanas que virou já o canteiro de obras lá. Beleza. Então a gente acha que mais uns 3 meses a gente pode estar entregando ela.
e a do Redentor, que está indo muito bem também, que é para o segundo semestre. Então, com isso, eu resolvo o problema de urgência e emergência. Nós estamos ainda trabalhando para esse ano inaugurar 7 unidades básicas de saúde, onde vão funcionar o programa de saúde da família. As obras também, algumas já estão bem adiantadas. Então, a gente quer ver a saúde equacionada, né, que é um dos maiores desafios. Hoje, a gente já gasta mais do que é obrigatório por lei com saúde. Saúde, as prefeituras são obrigadas a gastar 15%, nós estamos gastando 25% em Bauru, mais de 100 milhões de reais por ano, já estamos com 180 médicos na rede. Isso não pode te complicar no orçamento, você gastando? Eu tenho que tirar de outros lugares, né, professor? Eu gasto 25 com educação, estou gastando já 25 com saúde. E metade do orçamento, educação e saúde. Educação e saúde. E aí o resto a gente tem que se virar, porque é difícil. É bem enxutinho aí o nosso orçamento. Vamos dar uma olhada nas perguntas dos telespectadores aqui, ó. O Luiz Carlos da Bela Vista. Prefeito, por que quando reformaram a Avenida Comendador da Silva Marta, não foi trocada a adutora, que agora está tendo problemas? Nós tivemos um vazamento na adutora, a adutora é antiga. O que acontece é que nós não trocamos a adutora porque é muito caro. A prefeitura não tem dinheiro sobrando, o DAE também não tem dinheiro sobrando para trocar uma adutora. Seriam milhões ali para poder fazer tudo aquilo. Nós estamos fazendo o orçamento agora no DAE para uma adutora paralela a essa, que seria instalada no canteiro central. Por isso que a gente ainda não fez a arborização do canteiro da Comendador, para a gente ver se a gente coloca mais uma adutora ali, né, paralela à existente, para tentar equacionar um pouco o problema de falta de água. Mas o problema ali é que uma adutora de mais de 40 anos e a prefeitura e o DAE hoje não tem dinheiro para isso. Eu estou repassando para o DAE esse ano 6 milhões de reais para o DAE poder perfurar mais 4 poços e construir mais 2 reservatórios de água, para a gente poder equacionar o problema de falta de água de algumas regiões. Acabamos de colocar em funcionamento. A falta de água está terrível, né, Rodrigo? É porque a cidade cresceu e o DAE ficou sem investir. Né? O DAE só estava investindo em tratamento de esgoto. As obras de despoluição dos córregos estão bem adiantadas, mas a partir do momento que o DAE decidiu investir em esgoto e deixou de investir em água, a cidade crescendo, começou a pipocar falta de água em todo lugar. A rede acaba ficando sobrecarregada, a rede antiga, vazamento por todo lado. E nós acabamos de colocar em funcionamento agora um reservatório novo de 2 milhões de litros de água lá na região do Beija-Flor, ali no Bauru 2000, para poder resolver o problema de falta d'água daquela região. A gente acha que aquela região a gente equaciona agora, mas nós temos outras regiões, como Bauru 16, Pousada da Esperança, né, que teve inclusive falta d'água esse final de semana, que a gente tem que investir. Então esse é um desafio. E como tem vazamento, né, Rodrigo? É que a rede é antiga, né, professor? E aí a maior parte da cidade, da periferia não era asfaltada, então tudo rede comprometida, então é bem complicado. O Dirceu da Pousada da Esperança, ele diz que o senhor prometeu faz 3 anos asfaltar a rua Oscar Fulgêncio, na quadra 2, e até agora não aconteceu nada. Não aconteceu. Eu tenho expectativa de poder asfaltar esse pedaço ainda esse ano. Pousada é muito grande, nós asfaltamos muitas ruas na Pousada da Esperança, foi um dos bairros que mais recebeu asfalto. Nós fizemos inclusive a linha de ônibus da Pousada 2, mas tem muita coisa por fazer. Nós não vamos conseguir asfaltar 100% da cidade até o final desse ano. Nós devemos chegar esse ano em mais 400 quadras asfaltadas, mas nós não vamos terminar Então tem bairros que vão ficar sem asfalto sim, porque a prefeitura não tem dinheiro. Não é por falta de vontade, não é porque eu não gosto de alguém da rua. Às vezes o pessoal me liga e fala: prefeito, você brigou com alguém aqui na rua, porque você não... É porque não tem dinheiro para fazer tudo, infelizmente é assim. Agora nessa época de chuva, asfalto não se faz mesmo. Agora tem que esperar agora acabar a época de chuva para poder retomar as obras de asfalto. Valdir Ferro, da Vila Celina. Prefeito, por que o asfalto da Vila Celina ainda não chegou? Inclusive o caminhão da coleta de lixo tem deixado de passar por aqui. Nesta região da Vila Celina, no Parque Viaduto, Vila Rocha, Alto Paraíso e outros. Obrigado, prefeito. No começo do governo a gente fez um pouco de asfalto aí nessa região, mas falta muita coisa. Uma boa parte dessa pavimentação do Celina, da Vila Rocha, da região do Parque Viaduto já está contratado. Nós estamos agora
com contrato de galerias de águas pluviais, então vai ser feito primeiro a galeria, depois entra a pavimentação. Eu sei a situação aí de vocês, eu tive aí nesse final de semana, está muito feio mesmo. Nós vamos tentar dar uma manutenção. O problema é que a hora que você passa a máquina, choveu, acaba levando o serviço. A gente já havia dado manutenção em várias ruas do Parque Viaduto esse ano e a chuva acabou levando. Então a gente está aí com a expectativa de sair o mais rápido possível o asfalto nessa região que já está contratado. O Flávio Parra e a Solange mandam um abraço para o professor Duda e para o prefeito, por tudo que o prefeito está fazendo por Bauru. A cidade mudou muito durante seu mandato. Obrigado Flávio Parra, Flávio, tá bom? Faz tempo que eu não vejo o Flávio. Você tem visto o Flávio? Você lembra do Flávio? Lembro. Ele está fazendo ainda policial por aí ou não? Não, né? Parou, né? Não sei, Duda. O Pedro Valentim, olha lá. Prefeito Rodrigo Agostinho. Críticas são bem-vindas para qualquer administrador. No entanto, tem que ser construtivas e acompanhadas de sugestão. Aproveito a oportunidade desta entrevista para dizer que nas próximas semanas estaremos, através de nosso trabalho, trazendo verbas para a Prefeitura Municipal e também para uma entidade assistencial de Bauru. Quem deve estar trazendo é o deputado o Zico, né, que o Pedro é assessor dele. Pergunto, qual é a posição do prefeito sobre a atividade delegada aqui em nossa cidade? Bem, professor Duda, eu mandei o projeto de lei para a Câmara o ano passado, eu sou favorável, porque hoje o maior problema que a gente tem em Bauru não é asfalto, não é falta de médico, hoje o maior problema que a gente tem na cidade é a segurança pública. O crack entrou em todos os bairros. Que loucura, né, Rodrigo? Nós estamos perdendo criança pro crack, não é adulto. 12 anos, adulto que está desempregado, com depressão, que vai pro crack. Não, nós estamos perdendo criança, adolescente pro crack. Então nós precisamos de mais policiamento. O governo do estado está fazendo concurso, está contratando policial. Só que um policial, depois que presta o concurso, ele vai para uma escola, ele vai para uma academia. Não se produz policial rapidamente. Então, o que a gente está defendendo? Que nesse primeiro momento, que a gente precisa de efetivo na rua, que a gente possa poder contratar o policial no momento de folga para poder trabalhar. E lá na frente, a hora que o efetivo do Estado estiver regularizado, tudo bem, o policial vai ter o momento de folga dele, né? A maior parte dos policiais já trabalha no dia de folga fazendo bico, e eles estarão trabalhando para a prefeitura, uniformizados, né, com o armamento, com a viatura, ajudando a cuidar da segurança da cidade. Hoje a gente tem um déficit enorme. Em Jaú a gente estava com o governador estava entregando viatura, mas o próprio comando sabe que tem viatura que vai ficar parada, porque não tem efetivo. Não adianta vir a viatura e não ter efetivo, e o efetivo não se faz da hora para outra. Então eu defendo a atividade delegada, o projeto de lei está na Câmara, e eu espero que a Câmara entenda que nesse momento que a cidade precisa de segurança, que a gente possa ter a atividade delegada, onde a gente vai apontar os policiais, aonde a gente precisa que o policiamento seja mais rigoroso. Concordo plenamente com você. Agora outra coisa, né, Rodrigo, além do crack, né? Que coisa impressionante o que é gente que está morrendo em acidente de trânsito no Brasil. Tivemos um acidente feio na Bauru Jaú esse final de semana. Você viu que loucura, né? Tá matando, o trânsito mata mais no Brasil do que doenças cardíacas hoje. Em Bauru a gente conseguiu diminuir um pouco o número, mas o que acontece? O ano passado emplacou só em Bauru 22 mil carros. Todo mundo com pressa para chegar em casa, para ir para o trabalho, para ir para a escola. Aí as pessoas abusam da velocidade, tem gente que abusa do álcool, e aí vira isso, né? Nós estamos trabalhando muito essa questão de trânsito na cidade, mas é um problema cada vez maior. Mas o que mata mais são acidentes em rodovias, né? Porque na cidade tem batido uma atrás da outra, mas às vezes a baixa velocidade não acontece tanto. Mas em rodovia é impressionante
Principalmente Minas Gerais, parece que está morrendo Minas inteiro. Cada hora que você liga a televisão, morreu alguém em Minas Gerais, né? É que sabe o que acontece, professor? As melhores estradas do país estão em São Paulo. E a gente ainda acha que tem muito por melhorar em São Paulo, né? A gente vê aí as rodovias não duplicadas. Mas saindo do estado de São Paulo, quem já teve a oportunidade de andar pelo interior de Minas, Bahia, Paraná... Não, Minas é impressionante. O que morre de gente em Minas eu nunca vi. E não tem nenhuma estatística... Eu vou tentar ver se eu consigo. A gente reclama em São Paulo dos pedágios, mas as estradas são muito melhores. Não tem comparação, não tem comparação. O Rafael do Meridedota, prefeito, parabéns pela sua administração. Você tem algum projeto para acabar com o chamado Muro de Berlim? Grades no meio da Avenida Rodrigues Alves? Aquilo está matando a avenida. Você tem uma questão que é paisagística, do pessoal achar que aquele canteiro no meio da avenida é feio, apesar da gente estar mantendo ele tudo aparado, pintado, tudo mais. Só que tem uma questão que é de segurança. As pessoas, muita gente atravessava fora da faixa na Rodrigues Alves antes de colocar esse canteiro e acabava sendo atropelado pelos ônibus. Aumentou a segurança, sim, viu, Rafael? Então, o que acontece? O canteiro, fechando de fora a fora Rodrigues, forçou as pessoas a atravessar nas esquinas, na faixa, né? Mas a gente está estudando, sim, um projeto de revitalização de toda a Rodrigues Alves. Esse ano já vai sair todo o recapeamento, tá? Fase final o projeto de recap da Rodrigues, junto com a Pedro de Toledo. E a gente quer mudar o mobiliário urbano, né? Então logo logo vai começar a ser instalados os abrigos de ônibus novos na Rodrigues, são diferentes desses abrigos menores que estão sendo instalados pela cidade. E a gente quer dar uma estudada assim como é que a gente faz para revitalizar o canteiro central. Agora vai continuar sendo proibido o trânsito no meio do canteiro da avenida. Sem dúvida. Porque o ônibus, é difícil a pessoa ver o que passa atrás de um ônibus. O ônibus é grande, é alto, e reduziu muito os atropelamentos depois que foi feito aquele canteiro, ainda nos anos 90 aqui em Bauru. O Marcos do Jardim Godoy pergunta: no jornal de domingo, o munícipe deu a ideia de puxar água do rio Tietê de Arealva até a Vila São Paulo e distribuir para a cidade. Não seria interessante essa ideia? Eu acho, professor, que no futuro... Vai ser feito isso também. Não vai ter como escapar, mas é no futuro, daqui uns 80 anos, não é para agora. Nós ainda temos outras fontes alternativas de água em Bauru. O que não tem é estrutura física, né? Não perfuraram poços, não fizeram reservatório, não teve um avanço do ponto de vista de estrutura. A gente ainda tem água em Bauru disponível. Eu acho que a longo prazo, provavelmente vai ser buscar água no Rio Tietê. Hoje a água do Rio Tietê aqui no interior é limpa, mas não é em condições de fornecer para a população. Mas isso aí trata fácil. Tratamento fácil. Nos Estados Unidos, Las Vegas puxa água do Rio Colorado a mais de 250 quilômetros de distância. A água de Las Vegas vem do Rio Colorado. Não, né? A própria Grande São Paulo está indo buscar água já a mais de 100 quilômetros de distância. Então, eu acho que vai ser assim, um futuro aí. Mas, por enquanto, a gente tem outras alternativas, que é o que a gente vem trabalhando. Anselmo Manzano. A Polícia Militar recentemente disse que os índices de roubo e homicídio caíram, mas a sensação de falta de segurança é enorme. O senhor, ele pergunta se você estaciona de janela aberta. Será que realmente estamos seguros? Professor, realmente algumas estatísticas de segurança, como roubo, homicídio, latrocínio, em Bauru caíram. Bauru, por mais que a gente veja esse problema de segurança aqui, a gente sente na pele, se comparar, por incrível que pareça, se comparar os índices de Bauru com cidades do mesmo porte de Bauru, Bauru está muito melhor. Pega Rio Preto, o Rio Preto está muito pior que Bauru. Então, o que acontece? O governo do estado vem trabalhando com essas estatísticas. Então, assim, para a gente ver como a coisa está feia, né? Porque em Bauru está muito melhor do que outras cidades do mesmo porte. Agora, nós precisamos de uma ação estratégica da Secretaria de Segurança Pública no sentido de equacionar o problema de segurança. Um novo batalhão seria uma conquista, né, Rodrigo? O novo batalhão, ele garante efetivo, porque o batalhão existente, a gente divide os policiais com a região toda, não é só para Bauru. Então, a gente teria um efetivo policial maior
isso dá a sensação de segurança, porque onde está o policial, a sensação de segurança é maior. Claro. Agora, isso não quer dizer que não vá resolver o problema de segurança. Tem uma série de outras questões. Tem a desagregação familiar, que é um problema crônico hoje da sociedade, drogas entrando para todo lado. Então é um negócio complicado. A Cristina da Pousada 2. Prefeito, aqui não tem tratamento para a doença do meu filho. Então vou com ele até Botucatu para receber atendimento. Gostaria de agradecer a ajuda do senhor por ter disponibilizado um carro e nossa alimentação. Só assim é possível tratar meu filho. A gente tem mandado, todo mundo que precisa de atendimento fora de Bauru, a gente tem mandado. A pessoa vai de carro, com acompanhante. A gente paga a alimentação e o transporte para que o paciente não fique sem atendimento aqui na cidade. Isso tem um custo alto para nós, só que não dá para deixar as pessoas sem o atendimento. Bauru precisa da faculdade de medicina, Botucatu, Marília, essas faculdades de medicina nos locais alivia muito tipo principalmente de algumas doenças específicas, né? Que as faculdades têm interesse. Realmente, Botucatu é 80 quilômetros daqui, tem uma bela faculdade de medicina, a mais concorrida do Brasil hoje, né? E Marília tem 2 faculdades de medicina. Está na hora do governador e o Pedro Tobias brindar Bauru com uma faculdade de medicina. Vai ser o grande presente, O Luciano Dias Pires, olha o Luciano prestigiando o nosso prefeito. Prefeito, confirme a possibilidade de dar uma rua ou uma obra o nome do ex-prefeito Nicola Vallone Júnior. Nicolinha. Tem sido um esforço agora do professor Luciano Pires homenagear o prefeito o Nicolinha, mais do que justo. Eu acho que a gente só precisa entrar num acordo, num consenso, qual vai ser a via pública homenageada e conversar com a Câmara, porque são os vereadores que dão nome às vias públicas da cidade. Então não depende da Prefeitura. Eu acho que o que falta aí é a Prefeitura fazer uma avenida nova e aí a gente... É importante. O Jurandir Bueno acabou de ser homenageado pela Câmara no Parque da Avenida Nações Norte, recebeu agora o nome do Jurandir Bueno, mas falta agora o Nicolinha, homenagem mais do que merecida. Mais do que merecida. O Ricardo Viegas é lá de Lençóis Paulista. Conheço o Ricardo. Conhece o Ricardo, né? Caro Rodrigo, por favor, o que a Prefeitura tem investido em gestão, informatização para melhorar as informações para que as suas decisões sejam cada vez mais técnicas? A Prefeitura de Bauru já não merecia um sistema de informação que acompanhasse as demandas de Bauru? Um baita abraço no Rodrigo e no Duda. O Ricardo é um grande amigo e gente boa. Pessoa esforçada lá de Lençóis. Fiz com ele um curso uma vez no Sebrae, curso legal pra caramba. O que acontece, professor, assim, a gente pegou a Prefeitura, já havia sido feito um esforço de informatização da Prefeitura no governo passado, com a Fundunesp, não ficou aquelas coisas, mas pelo menos no governo passado a Prefeitura saiu da máquina de escrever e entrou na era da informática. O que nós estamos fazendo é aprofundar esse trabalho de informatização. A maior parte da secretaria já está tudo informatizado. Só o ano passado nós compramos mais de 1.000 computadores para a Prefeitura. Então não falta mais equipamento. O que falta em algumas áreas é a inteligência que toca o negócio. Porque não basta você ter o equipamento, você ter o servidor, mas faltar o software, faltar o sistema de informática. Nós tentamos contratar um sistema único de informática para a Prefeitura no passado, não deu certo a licitação, nós vamos deixar para o ano que vem, mas esse ano a gente deve fazer a informatização de uma área estratégica para nós, que é a área da saúde. Além disso, a gente vem inserindo todo esse processo digital em algumas secretarias estratégicas. Só para você ter um exemplo, o projeto de Bauru, na área tributária, de processo eletrônico, é modelo hoje para o Brasil inteiro. E foi um projeto criado aqui em Bauru pelos técnicos da própria Prefeitura. Então não existe mais papel na área tributária. Hoje é tudo eletrônico, tudo pelo computador. A pessoa faz o pedido direto pelo computador e recebe já a resposta de forma muito rápida. Mas a gente entende que para a gente tornar a nossa Prefeitura mais inteligente,
a gente vai precisar também de outras coisas, não basta só gastar dinheiro em computador, em programinha de informática. Nós temos que mudar a gestão de algumas áreas e criar indicadores de eficiência do trabalho, para saber a produtividade de cada setor e poder fiscalizar. A gente tem servidores, funcionários que trabalham muito, tem funcionários que têm uma produção menor, e a gente pode, com isso, ter indicadores para poder controlar a produção de cada setor da prefeitura. A Andréia é agente de saúde do Santa Edviges. Ela fala se você tem previsão de quando a FAMESP vai assumir o Santa Isabel. Não temos previsão ainda, professor Duda. No caso da Santa Isabel está mais fácil que o hospital de base. A maior preocupação nossa agora é garantir a questão dos funcionários, né? Porque a partir do momento que tiver a transição, provavelmente terão novos processos seletivos, e a gente não sabe como vai ficar a situação dos atuais funcionários. E vai ter que ter uma transição para não deixar a população sem atendimento. O João do Jardim Estoril, ele pergunta se você sabe quantas quadras foram recapeadas no seu mandato e qual é o custo médio por quadra. Professor, isso varia bastante, mas nós tivemos aí 1.200 quadras recapeadas, né, e algo em torno de 1.100 quadras asfaltadas. Nós estamos agora com um contrato em andamento de mais 1.000 quadras de asfalto de recape. A cidade tinha 7.000 quadras, quadras com asfalto e o asfalto deteriorado. Nós já conseguimos recapear, vamos chegar aí ao final desse ano com 2.000, né? Então a gente vai abaixar o número para 5.000 quadras ainda com asfalto degradado. E temos aí 1.100 já asfaltadas, mas tem muito bairro de rua de terra ainda. Aqui mesmo, próximo da TV Prevê, falta ainda muita coisa, né? E a gente quer ir aos poucos e fechando esses bairros. O Douglas Adorne de Godoy, você já falou sobre o hospital de base, ele quer um posicionamento seu em relação à base. E ele pergunta quando você vai terminar de asfaltar o Jardim Ferraz. O Jardim Ferraz a gente vai tentar agora, ainda esse ano, fazer uma boa parte. Aqui falta ainda um pouco no Solange, aqui no Ouro Verde, Zenzo Kikuchi, Valentim Marchione, tem várias ruas aqui que não contam ainda com pavimentação. Então a gente quer ir fechando esses bairros, né, e atender aqueles que sofrem mais com o período de chuvas. Então esse ano Jardim Silvestre vai entrar, Santa Edviges, vários bairros aí que sofrem bastante. O Sebastião do Nobuio. Nobuji. Prefeito, eu já conversei com o senhor e você disse que estava tudo pronto para começar a ponte do Nobuji para o Jardim Flórida. Alguém da prefeitura disse que essa ponte nunca vai sair. Gostaria de saber se ela será feita ou não. Tem gente que roga praga em algumas obras, mas essa daí, isso foi coisa de maluco isso daí. A prefeitura tinha um projeto antigo, nós fomos até o governo federal com esse projeto, contratamos a obra, o governo federal deu o dinheiro para fazer a obra, e a construtora, na hora que foi começar a obra, percebeu que o projeto tinha falhas, que não dava com aquele dinheiro para fazer a obra. Então nós tivemos que contratar um novo projeto, a construtora desistiu da obra. O projeto foi entregue para nós a semana passada, nós não perdemos o dinheiro e agora a gente vai publicar a licitação para contratar a obra da ligação do Nobuji Nagasawa, Bauru 2000 ao Jardim Flórida. O Jardim Flórida nós já asfaltamos ele de 100% e agora falta essa ligação importantíssima para essa população. Então a gente tem a expectativa de que saia ainda esse ano essa obra. É uma obra rápida, mas é uma obra cara, difícil de fazer porque tem muito aterro. Existe um desnível muito grande entre esses dois bairros. O Rafael do Parque Sabiá quer saber por que Bauru não tem guarda municipal. Se tem cidades aí que tem e funciona muito bem. Não tem, e no meu governo, pelo menos até o final desse mandato, não vai ter. Por quê? Porque Bauru tem muita coisa para fazer antes da prefeitura se dar ao luxo de começar a contratar guarda. A gente tem muitos bairros para asfaltar, bairros para iluminar, escolas para fazer. Não dá para a prefeitura contratar aí um pelotão de guardas e para colocar na rua. Eu fui estudar como funciona em outras cidades.
problema que a gente tem em muitas cidades é que tem muito pessoa despreparada atuando nessas guardas. O policial, quando ele passa no concurso, ele vai para uma academia de polícia, fica 2 anos estudando antes de ir para a rua, e não dá para você fazer um concurso público, passa alguém no concurso e no dia seguinte ele está na rua fazendo segurança, né, cuidando dos próprios municipais. Então, eu particularmente sou contrário a gastar dinheiro agora com guarda municipal, então não vai sair. O que a gente tem como proposta nessa área é a atividade delegada que está na Câmara. O Jefferson da Nova Bauru, ele só registra aqui que ele não votou em você, mas que você está mostrando garra, determinação, competência, diferente dos prefeitos dos últimos 10 anos, que só ficaram sentados no gabinete e não iam em lugar nenhum, e que agora o voto dele é seu. Obrigado. Obrigado mesmo. Gostei do Jefferson aí. Falou e disse, né, Jefferson? A Iranilda do Jardim Pagani. Gostaria de saber se o senhor tem a intenção de somar mais assistentes sociais nos concursos de janeiro de 2010 da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. De chamar, não é? Ele escreveu somar, mas deve ser chamar. Já foram chamadas 8 pessoas. Mais gente poderá ser chamada? Bem, a minha secretária do Bem-Estar Social, toda vez que ela me vê, ela pede para eu contratar mais gente. No total de pedidos da Secretaria do Bem-Estar Social, somam hoje 167 pedidos de contratação. Esse é um ano difícil que a gente tem que ter muito cuidado para fazer as contratações, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz que no último ano de um governo você não pode ter aumento de despesa com o pessoal. Então a gente está chamando, vamos contratar mais assistentes sociais. Novos equipamentos públicos na área da assistência social serão inaugurados esse ano. Esse ano a gente vai inaugurar o CRAS do Godoy. Nós vamos inaugurar 2 projetos na área de segurança alimentar, que é o Bom Prato e a Cozinha Comunitária do Redentor. Vamos inaugurar a Casa de Passagem, que é para atender os usuários de drogas. E mais algumas outras estruturas, então a gente vai precisar de assistentes sociais, então vão ser realizadas contratações. Mas nem tudo que os secretários estão pedindo de contratação agora vai ser atendido, porque esse ano a gente tem que ter muita cautela para não estourar o orçamento da Prefeitura e eu não ser responsabilizado. Prefeito, o senhor atendeu 18 telespectadores, viu? Hoje eu exagerei nas minhas perguntas também, mas infelizmente ainda tem gente que não deu para ser atendido. Mais alguma coisa, prefeito? Não, professor, eu quero agradecer a presença aqui, o convite, por estar aqui. Dizer que a gente está se esforçando bastante na Prefeitura, temos aí muitos desafios pela frente. A cidade é uma cidade que está aí sabendo reconhecer o seu papel no Estado, isso é muito importante. Bauru sempre ficava se comparando com outras cidades, era muito comum a gente ver na rua o pessoal comparando Bauru com cidades menores, como Botucatu, Jaú, Marília, Lins, e hoje as pessoas reconhecem o papel de Bauru, o tamanho de Bauru, a força da cidade, muita gente investindo aqui, né? Nós estamos, só para você ter uma ideia, está tendo o investimento do novo shopping, que vai ser o maior shopping do interior, que deve ser inaugurado em outubro. Um novo atacadão está em obras e deve ser inaugurado daqui 2 meses, ao lado do Ceasa. Estamos aí esse ano para começar um distrito industrial novo, lá nos lotes urbanizados. Já está bem adiantado a tramitação burocrática para a gente poder começar a entregar lotes para os empresários. Eu tenho 55 empresas na fila procurando área em Bauru, e a gente quer colocar eles lá nos lotes urbanizados. A gente tem muita coisa boa acontecendo na cidade, né? E a gente tem que saber agora lidar com tudo isso e fazer uma administração séria e que responda a tudo isso que a população pede, né? Então esse é um grande desafio e a gente fica contente de poder vir aqui na TV Prevê, que é a TV que presta o serviço de utilidade pública à população. A população de Bauru e região fica sabendo o que está acontecendo pela TV Prevê, né? Então é como se fosse um jornal de papel, mas é televisivo e a gente fica muito feliz toda vez que a gente pode estar aqui prestando contas e falando com a população aquilo que a gente vai fazer e aquilo que infelizmente a gente não vai fazer.
Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, professor. Quando vem deputado federal, senador de Brasília, eles ficam encantados com esse estilo da TV Prevê. O último foi o Vicentinho. O Vicentinho falou, Duda, eu vou... muito bacana. E que tem ajudado muito o Bauru. Ele mandou, só para você ter uma ideia, R$800 mil em emendas. A maior parte dos deputados fazem emendas de 200, 300 mil. Ele mandou R$800 mil para Bauru. Foi a segunda maior emenda que um deputado mandou para Bauru, foi a emenda dele. Ele me disse assim, que terminou a entrevista, ele falou assim, professor, eu vou falar na tribuna do que é uma TV educativa e citar o exemplo da TV de Bauru, que eu estou sabendo que é aberta a todo mundo, né? E é isso que tem que ser, né? A TV educativa não tem compromisso com a parte comercial, não tem compromisso com nada. E para você, telespectador, lembra essas duas coisas que nós falamos hoje, ó. Crack não tem retorno, não experimenta essa porcaria que você não sai mais. Você vai virar um zumbi, vai virar um escravo e você vai acabar com a tua vida já com 13, 14, 15, 16 ou 40 anos de idade. Não tem saída. E acidente de carro no Brasil está matando mais do que doenças do coração, câncer e etc. Cuidado, essa indisciplina do brasileiro em dirigir. E também, o Rodrigo colocou bem, sai do estado de São Paulo, é tudo estrada sucateada, simples, né? Cheio de buraco. A própria topografia de São Paulo também ajuda, né? Agora você vai para Minas, é só curva, é serra, o que está morrendo de gente não é brincadeira. Cuidado com isso daí. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.